Sei que a transmissão, né, não dá para ouvir. Você é religioso? Isso tem tudo a ver com a aula, com o tema de Gálatas, ok? E nós vamos abordar um pouquinho isso num dos slides ali. Então, na semana passada, o pastor Paul apresentou a introdução ao livro de Gálatas, e ele abordou, né, 3 aspectos para responder perguntas. Quando Paulo escreveu a carta? Em torno de 49 a 50 depois de Cristo. Isso representa de quantos anos, mais ou menos, após a ressurreição de Jesus? Em torno de 15 a 20 anos. Tá? Como se algo tivesse acontecido em 2003 e a gente estivesse relatando, só para a gente ter essa ideia, né, de tempo. Quanto tempo passou? Em torno de 15 a 20 anos após a ressurreição de Jesus. Segunda pergunta, para quem Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Para qual igreja? Para 4 igrejas. Então, a Galácia, né? Deixa eu passar aqui. A Galácia, na verdade, então nós, só relembrando, nós estamos usando como referência esse livro do Timothy Keller, Gálatas para você, tá? Bem baratinho, eu comprei a versão do Kindle, por isso que eu não posso emprestar fisicamente, tá? Mas por 30 e poucos reais você compra a versão do Kindle, vale a pena. Excepcional livro, né? O Timothy Keller tem livros excepcionais e vale a pena. Vou incentivar você. Infelizmente eu não posso te emprestar fisicamente porque eu comprei a versão, né, online. Então está ali a Galácia, particularmente, provavelmente a Galácia do Sul. Nós temos 4, opa, passei mais para frente. Ixi, puxa, pulei. Vou pedir ajuda lá para os universitários, que eu tirei a apresentação. Então, a Galácia, provavelmente ali, a Galácia do Sul, 4 igrejas. Quais eram? Antioquia da Psídia, tem a outra Antioquia, né, da Síria, que é a mais conhecida, a maior, mas ali é a Antioquia da Psídia, que é uma região ali da Turquia hoje, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, depois vocês podem ir lá em Atos e vocês verem o que aconteceu com Paulo quando ele passou pela primeira vez nessas cidades, ok? Então, Galácia não é uma única, Gálatas não é uma única igreja, ao contrário de várias outras cartas, é um conjunto de igrejas daquela região de hoje, da Turquia. Então, Galácia, provavelmente a Galácia do Sul. E por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Porque tinha um grupo chamado judaizantes que estava dizendo que o evangelho pregado por Paulo não era o evangelho verdadeiro. E o que eles diziam? O evangelho verdadeiro era Cristo mais alguma coisa. No caso deles, obediência aos preceitos da lei. Particularmente, por exemplo, circuncisão, guarda de sábado e etc. Então, os judaizantes estavam questionando a essência da mensagem do evangelho pregado por Paulo. E aí, então, o que acontece? No capítulo 2, no versículos de 1 a 10, a gente vai ver a abordagem a respeito da unidade do evangelho. E daí, particularmente, vamos ler Gálatas 2, 1 e 2. Gálatas 2, versículos 1 e 2, para nós entendermos essa questão do capítulo 2. Então, Gálatas 2, versículos 1 e 2. Vamos lá. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então, nesse capítulo 2, Paulo está relatando a viagem que ele fez, a nova viagem, o retorno que ele fez a Jerusalém. Na primeira vez que ele foi a Jerusalém, depois da sua conversão, quanto tempo levou para ele ir em Jerusalém? Está lá no capítulo 1, versículo 18. Decorridos 3 anos. Daí ele foi em Jerusalém. Ficou quanto tempo? 15 dias. Encontrou com quem?
com Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Por que ele está dizendo isso? Então, depois de 3 anos da conversão de Paulo, ele foi a Jerusalém, encontrou com Pedro e com Tiago por 15 dias. Isso é importante para dizer o seguinte: Paulo, depois da sua conversão, não foi ter aula de evangelho com os apóstolos que, de fato, conviveram com Jesus. Isso é muito importante para reforçar a questão da autoridade. De quem Paulo recebeu o evangelho? Diretamente de Jesus. Então, quando a gente começa o livro de Gálatas, ele vai abordar a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele era vaidoso? Não, ele não podia se sentir inferior aos apóstolos que conviveram com Jesus. Por isso que ele escreveu sobre a autoridade dele, é isso? Qual que foi a motivação? Por que Paulo, a razão por que Paulo defendeu o seu apostolado? É importante a gente entender isso. Porque ele, não posso ficar abaixo. Por causa do que o pastor Paulo falou. Qual que é a maneira mais fácil de desmerecer a mensagem? Desqualificar o mensageiro. Então, Paulo teve que defender a sua autoridade apostólica, porque isso era fundamental para defender o verdadeiro evangelho, que ele tinha recebido diretamente de Jesus. Então, não foi por vaidade, foi por necessidade. Então, tem hora que a gente tem que ser ousado. E Paulo foi ousado nesse aspecto, de dizer, olha, querem olhar a minha história? Querem olhar a minha história como fariseu? Conhecimento da lei? Olha, eu me destaquei tremendamente em relação àqueles que eram da minha idade. Eu era fariseu de fariseus, como o pastor Paulo disse, né? Pastor Paulo, né? Pastor Paulo disse, naquela época, se alguém fosse chamado de fariseu, era um elogio. Nossa! Então, Paulo vai dizer, olha, a minha autoridade. Primeiro, eu recebi o evangelho não de homens. Eu não fui aprender com os apóstolos que conviveram diretamente com Jesus. Recebi diretamente de Jesus. E ele foi 3 anos após sua conversão. Teve por 15 dias. Ele ainda relata. Fiquei por 15 dias. Quando dizer, olha, não fiz nenhum curso intensivo lá. Encontrei com Cefas, isto é, com Pedro e com Tiago, irmão de Jesus. Depois de 14 anos, Paulo retorna a Jerusalém. Por quê? Por causa de uma revelação do próprio Deus, dizendo, é preciso que você vá a Jerusalém e encontre os apóstolos líderes da igreja de Jerusalém. Porque os judaizantes que estavam pervertendo o ensino, que estavam lá na região da Galácia, pervertendo o ensino do evangelho verdadeiro, eles diziam que eles tinham a autoridade dos apóstolos de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Então, eles alegavam, os judaizantes, não, Paulo não, mas nós temos a autoridade da igreja de Jerusalém. E por isso, nós estamos falando com essa autoridade. Já Paulo não. Paulo nem conviveu com Jesus. Quem é Paulo? E a alegação era que Paulo pregava um evangelho fácil. O evangelho da graça, que não precisava de mais nada para a salvação. E eles alegavam que Paulo pregava esse evangelho fácil, um credo fácil. Então, por revelação de Deus, Paulo foi, depois de 14 anos da primeira ida a Jerusalém, isto é, 17 anos após a sua conversão, Paulo vai a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos de Jerusalém, os líderes. Quais eram as 3 colunas, os 3 principais líderes lá da igreja de Jerusalém? Pedro, Tiago e João. Né? E então, Paulo vai, acompanhado de quem? De Barnabé e mais uma pessoa extremamente importante para a discussão que iria acontecer. Paulo levou Tito. Quem era Tito? Qual a origem de Tito? Grego. E Paulo, então, quando ele foi ter com os apóstolos de Jerusalém, foi acompanhado de Barnabé, todo mundo já conhece muito bem, e Tito, autor, né, da epístola de Tito. E então, destinatário, né, da epístola de Tito. E o que é que faz? Paulo leva Tito.
que acontece? Ele levou Tito, que era um grego incircunciso, não circuncidado, para a discussão da essência do Evangelho. Qual que era? Qual é o meio de salvação? Qual é o caminho, de fato, que leva à salvação? A mensagem de Paulo era graça, justificação pela fé. Os judaizantes diziam, é Jesus mais alguma coisa. E isso Paulo chama de falso evangelho. Então, o que estava em jogo naquela reunião que ocorreu em Jerusalém? O Timothy Keller diz que era a unidade do evangelho, a unidade da igreja, que estava em risco. Por isso, Paulo menciona, que ele tinha o temor de correr ou ter corrido em vão. Então, ele foi para Jerusalém, por quê? Por causa da revelação do próprio Deus. Vá a Jerusalém. Segundo, pelo temor de ter corrido em vão na pregação do verdadeiro evangelho. Por que esse temor? Por que será que ele tinha medo? Esse temor. Vai chegar lá em Jerusalém, os apóstolos de Jerusalém iriam questionar o evangelho de Paulo, que ele pregava. Será que é isso? Será que ele estava em dúvida se ele de fato eu não convivi com Jesus? Será que eu estou pregando o evangelho correto? Será que é isto que era o temor de Paulo? Absolutamente não. Ele tinha muita convicção de ter recebido a essência da mensagem diretamente de Jesus. Mas o temor era, será que os apóstolos de Jerusalém, embora tenham recebido o evangelho verdadeiro, será que eles vão dar amparo por tradições culturais, por serem judeus? Será que eles vão dar amparo aos judaizantes? Será que o preconceito cultural vai fazer com que os apóstolos de Jerusalém deem amparo para os judaizantes, ou eles iriam confirmar o verdadeiro evangelho pregado por Paulo? E aí Paulo leva Tito para essa reunião. Se fosse obedecer à lei mosaica, o que teria que acontecer antes de Tito ter comunhão com os apóstolos de Jerusalém? Se fosse obedecer à lei mosaica, teria que ser circuncidado. Porque senão, eles ficariam impuros. Como é que eles poderiam ter comunhão com um incircunciso, um grego, um gentio incircunciso? Então, Paulo não deixou que a discussão fosse meramente teórica, intelectual. Ele levou um caso verdadeiro. Vocês vão ter que tomar a decisão. Vocês vão exigir que Tito seja circuncidado? Porque é fácil dizer, não, a mensagem é essa mesmo, é só Jesus. Mas, na prática, os apóstolos de Jerusalém iriam ou não confirmar a essência do evangelho verdadeiro? Isto é, qual que é a essência do evangelho verdadeiro? É a justificação pela fé, é a graça. No final aqui, isso é preciso que vocês guardem, que todos nós guardemos. No final, Timothy Keller fala algo fantástico. Tudo ou nada. Em termos de salvação, ou Jesus vai fazer tudo, ou não vai fazer nada. Não tem como ter Jesus mais alguma coisa. Então, a essência da mensagem dos Gálatas é Paulo defendendo: Jesus faz tudo em termos da nossa salvação. Não há mais o que nós fazermos para sermos salvos. Jesus é suficiente. O preço pago por Ele naquela cruz é suficiente para pagar os meus pecados. E eu não preciso fazer mais nada em termos de salvação. Essa é a essência. Tudo ou nada. Ou você aceita que Jesus fez tudo por você, e você agora está justificado, que a gente vai ver na sequência, ou você é que vai ter que fazer tudo, porque Jesus não vai fazer nada. E aí, a mensagem é: você consegue fazer por você mesmo, para merecer a salvação? Isto é, você consegue obedecer à lei? E a essência de Gálatas é: não. Então, primeiro, Paulo começa com a autoridade apostólica dele, porque
Porque os judaizantes estavam tentando desqualificar Paulo como apóstolo para desqualificar a mensagem de Paulo. Então, isso começa em Gálatas. Segundo, entra na questão. John Stott fala, resumindo Gálatas, começa a autoridade apostólica de Paulo, por esse motivo. Segundo, a questão da salvação. Qual é o caminho para a salvação? Terceiro, santidade. A gente vai terminar Gálatas vendo santidade. O pastor Paul reforçou uma questão importante na aula passada, que o que era a acusação dos falsos mestres em relação ao evangelho pregado por Paulo? Que era um evangelho fácil. E aí os gentios, muitos também estavam cometendo um grande equívoco. É Jesus que fez tudo, portanto, nós podemos viver como a gente vivia. E aí, Paulo vai falar no final sobre a questão da santidade. Os frutos da carne, tanto os judaizantes, quanto os que tinham uma compreensão equivocada do Evangelho, estavam nos frutos da carne. Mas Paulo vai apresentar os frutos do Espírito, que é uma consequência daqueles que foram salvos e que têm o Espírito Santo, como diz o pastor Hernandes, o Espírito Santo não apenas presente. Gosto muito quando o pastor Hernandes fala, o Espírito Santo não pode estar apenas presente. Ele tem que ser presidente. É quem comanda a vida. E aí a gente caminha no processo de santificação. Então, qual que era o temor? Se os outros apóstolos de Jerusalém não confirmassem a mensagem e não renunciassem aos falsos mestres, seria muito difícil para Paulo manter os seus convertidos entre os gentios. Então, é por isso o temor dele. Então, ele foi a Jerusalém por revelação de Deus. E ele tinha esse temor de que, será que os apóstolos, que são homens, será que eles vão confirmar a mensagem da essência do Evangelho, que com certeza receberam de Jesus? Mas será que o preconceito cultural não poderia influenciar na decisão deles? Então, essa é a questão, né, a respeito dessa ida. Então, por isso, Paulo temia o perigo de ter corrido inutilmente. O que estava em jogo, então? A verdadeira unidade da igreja. E se os apóstolos de Jerusalém não confirmassem a essência do evangelho pregado por Paulo? Se eles dessem amparo para os judaizantes, aqueles que diziam, Jesus mais obediência à lei. O que teria acontecido com a igreja que estava nascendo, né? Pouco tempo. Qual que era o grande perigo? Se os apóstolos de Jerusalém não tivessem refutado a mensagem dos judaizantes, nós teríamos uma igreja dividida. Uma igreja dos gentios olhando para os judeus dizendo, verdadeiramente eles não são cristãos. Eles ainda estão presos à lei, na obediência à lei. E os judeus dizendo, os gentios não são convertidos. Eles têm um credo fácil. Então, teríamos dividido a igreja. Mas, felizmente, o que aconteceu? Então, nós teríamos, de um lado, uma disputa. Temos Paulo a afirmar que o evangelho da fé em Cristo Jesus é para gente de todas as culturas. Do outro lado, temos os falsos mestres dizendo, nem todo judeu é cristão, mas todos os cristãos devem se tornar judeus. Isso é os falsos mestres. E qual que foi a posição dos apóstolos de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, cujos líderes principais, né? Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e o apóstolo João. Qual que foi a posição deles, né? Então, se os apóstolos de Jerusalém tivessem tomado o partido de quem ensinava contra Paulo, ou mesmo se tivessem os tolerado, teriam dividido a igreja em duas. Então, a unidade da igreja estava em jogo nesta questão. Okay? Então, se não fosse refutado o ensino dos judaizantes, existiriam esses dois partidos. Por isto, Paulo disse que a liberdade que temos em Cristo se encontrava sob ameaça.
A liberdade que temos em Cristo estava sob ameaça. Se os apóstolos de Jerusalém não confirmassem a mensagem da essência da mensagem do Evangelho pregado por Paulo, isto é graça, justificação pela fé. Não tem mais nada. Jesus fez tudo em termos de salvação por nós. Nós teríamos que a liberdade que temos em Cristo se encontrava sob ameaça. Portanto, a verdade do Evangelho estava em jogo. Qual que foi o veredito nessa reunião lá em Jerusalém? Qual que foi a postura dos líderes da igreja de Jerusalém? Particularmente os principais líderes, né? Pedro, Tiago e João. Qual que foi a postura quando Paulo, Barnabé e Tito tiveram com eles? Qual que foi a postura? Isso é importante. Qual que foi a posição desses líderes da igreja de Jerusalém? O que eles fizeram? Vamos lá ver. Deixa eu ver aqui o texto, o versículo. Acabei não marcando aqui fácil. Então, por meio de Tito, Paulo confrontou os apóstolos com um estudo de caso concreto. A reunião de Jerusalém não podia ser uma discussão abstrata. Exigiriam que Tito fosse circuncidado ou não antes de ter comunhão com ele. Então, o que acontece? Nós vemos lá. Deixa eu ver no versículo aqui. Desculpe, eu acabei não marcando. 2:9, vamos lá. Marquei no outro ponto. Então, vamos ver qual foi a posição? 2:9. E conheceram que a graça me foi dada, Cefas e João, que eram me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para e ele a circuncisão. E, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, os apóstolos de Jerusalém, eles confirmaram. O que era o sinal de dar a destra? O que isso representava? Então, os apóstolos de Jerusalém receberam Paulo, Barnabé, não exigiram que Tito fosse circuncidado, e eles confirmaram, após a exposição de Paulo, da mensagem que era pregada, eles confirmaram. Eles deram amparo à mensagem de Paulo, portanto, eles refutaram a mensagem dos judaizantes. E isso foi fundamental para a unidade da igreja, não rachar a igreja entre aqueles que eram do partido dos judaizantes, Jesus, mais alguma coisa, e os gentios que entendiam a mensagem de Paulo, que é a salvação pela graça, a justificação pela fé. Então, esse foi fundamental, a posição dos apóstolos da igreja de Jerusalém. Então, esse foi o veredito. Tá? E Paulo diz no versículo 6, algo que a gente pode entender, puxa, o que pode parecer? Ele diz lá, que nada me acrescentaram. O que significa isso? Que nada me acrescentaram. Novamente, será que é alguma questão de arrogância? Na verdade, ele está dizendo, em termos da mensagem, nada foi acrescentado. Isto é, Paulo pregava o verdadeiro evangelho. Então, não tinha nada a se acrescentar. Eles só reforçaram, não descuidem dos pobres. E o que Paulo... E nós nos esforçamos para atender esta questão importantíssima, né? Que a essência do Evangelho o Evangelho precisa ser vivido. O Evangelho não é para ser um conhecimento meramente intelectual. O Evangelho precisa ser vivido. Então, os apóstolos de Jerusalém deram a destra a Paulo, Barnabé e ao Tito, grego, incircunciso. E Timothy Keller vai falar algo interessante. Né? Na sequência eu vou falar sobre Pedro, a gente volta a falar sobre essa questão. Então, os apóstolos de Jerusalém concordaram que só a fé em Cristo e não outra proeza ou ritual qualquer é necessária para a salvação. Esta foi a confirmação da mensagem, da essência da mensagem de Paulo, e que foi fundamental para a preservação do verdadeiro evangelho. Qual é o único caminho para a salvação?
Portanto, as inúmeras regras para a purificação da lei de Moisés foram projetadas para nos mostrar como é impossível nos tornarmos perfeitamente aceitáveis diante de um Deus santo. Então, qual é a razão da lei? Se a salvação é pela graça, pela fé, pela justificação pela fé, por que a lei? A essência é: ninguém saberia que é incapaz de salvar a si mesmo se não houvesse uma lei para mostrar. E o próprio Paulo diz: é impossível obedecer à lei. Inclusive, ele foi um daqueles que tentou, com todas as suas forças, né? Eu costumo falar, se acontecer um naufrágio no Oceano Pacífico, e a ilha mais próxima está a 2.000 quilômetros, aconteceu um naufrágio, e lá tinha, né, umas 500 pessoas naquele navio. E tinha um triatleta que conseguia nadar 100 quilômetros. Tinha uma velhinha que não sabia nem nadar. Tinha crianças. Tinha outras pessoas que nadavam 500 metros. E 500 metros para nadar é muita coisa. A questão é, quem iria se salvar? Houve um naufrágio. A ilha mais próxima está a 2.000 quilômetros. Tinha um triatleta que conseguia nadar 100 quilômetros. Quem ia se salvar? Sem boia, sem nada. Ninguém. Ah, mas o triatleta nadou 100 quilômetros. O outro nadou só 500 metros. Nossa, ele teve muito mais mérito, né? Ah, teve. Morreu. A questão da lei é exatamente isto. Ela vai nos dizer, olha, você quer ir por você mesmo? Você vai morrer no meio do caminho. Você não vai dar conta. Mas aí Jesus passa com um barco, né? Vem cá. Vem cá. Não quero. Apesar de que a gente sabe, né? A graça é irresistível, quando Jesus chama, não tem o que fazer. Mas vamos fazer analogia. Não, eu vou nadar. O triatleta, pode deixar, Jesus, eu nado. A questão é da mensagem de Gálatas. Tudo ou nada. Ou Jesus faz tudo, em termos da salvação, da nossa salvação, ou ele vai dizer, nade sozinho. Porque aí eu não vou fazer nada, você está dizendo que você quer fazer sozinho. E a lei vai nos dizer, olha, a ilha mais próxima está a 2.000 quilômetros. É isso que a lei diz para mim, Benjamin. Você quer fazer por você mesmo? O padrão é esse. Eu vou dizer, não, mas eu tirei 2. Pastor Paul tirou 5. A Ana tirou 5 também, estudaram juntos. Mas a nota para passar é 10. Ah, mas eu tirei 2, pastor Paul e Ana tiraram 5, eu teve mais mérito, reprovou. Essa é a essência da mensagem de Gálatas. Tudo ou nada em termos da salvação. Então, quais são os... Resumindo Gálatas, começa com a autoridade apostólica de Paulo. Por quê? Porque ele teve que colocar, reforçar a sua autoridade apostólica. Por quê? A maneira mais fácil de desmerecer a mensagem é desqualificar o mensageiro. Então, ele foi preciso reforçar a sua autoridade. Segundo, questão da salvação. Qual é o meio para a salvação? Qual é o caminho? E terceiro, final, questão da santidade. Porque muitos gentios estavam entendendo equivocadamente a graça. Dizendo, como muitas vezes nós somos acusados também, né? Vamos dizer assim, aqueles que acreditam na predestinação, já está salvo. Viva como você quiser, porque você está salvo. E tem alguns que vivem dessa forma. Você é religioso? Será que são só os judaizantes que correm o risco do equívoco? Você é religioso? Vamos lá. Vocês querem ver um falso evangelho? Religião é um falso evangelho. Que nós corremos o risco, hoje, que é contra o verdadeiro evangelho. Olha o que diz a religião. Eu obedeço, logo sou aceito. O que está por trás disso? Eu sou aceito por quê? Porque eu tenho mérito.
O verdadeiro evangelho, sou aceito. Jesus já pagou o preço. E aí, eu obedeço por amor. E aqueles que acusavam Paulo do evangelho fácil, eles diziam, olha, e alguns gentios entendiam errado, diziam, sou aceito. Portanto, não preciso obedecer. Isto é um equívoco da mensagem do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é, eu sou aceito, eu entendi que o preço foi pago por Jesus. Eu não preciso fazer mais nada em termos para eu ser aceito, mas eu obedeço como consequência. As boas obras vêm como consequência. A transformação de vida, a santificação vem como consequência do Espírito Santo presente em nossas vidas. Então, essa é a essência do evangelho que nós precisamos ter. Então, nós corremos o risco de nós sermos religiosos. E vou dizer para você, nós nos cansamos, porque nós não damos conta de viver conforme os nossos méritos. E tem muito cristão cansado por tentar viver de forma religiosa. Quer ver uma outra situação? Religião. Quando sou criticado, fico furioso ou arrasado, pois é fundamental que eu pense em mim como uma pessoa boa. Ameaças a essa autoimagem precisam ser destruídas. Então, na religião, puxa, eu preciso ter a imagem de ser uma pessoa boa. Por quê? Porque eu preciso merecer. Já o evangelho. Quando eu sou criticado, eu fico feliz. Não é isso que o evangelho faz? É isso que está lá dizendo? Eu sou criticado, eu fico feliz. Quem gosta de ser criticado? Quando sou criticado, meu coração se aflige. É lógico, me aflige. Mas não é essencial que eu me considere uma pessoa boa. Minha identidade não está fundamentada em meu histórico ou desempenho, mas no amor de Deus por mim. Evangelho é libertador. Religião é escravizante. Por isso que Paulo disse, a nossa liberdade em Cristo estava em jogo. Nós não conseguimos viver uma vida cristã com as nossas forças. A vida cristã é uma vida sobrenatural. Nós precisamos do poder de Deus para vivermos uma vida de acordo com o Evangelho verdadeiro. Então, o resultado da confirmação pelos apóstolos de Jerusalém em relação à mensagem de Paulo, a liberdade. Então, foi a liberdade que nós temos em Cristo, foi confirmada. Primeiro aspecto, mas como o Evangelho leva à liberdade? Então, resultado da confirmação da essência da mensagem pregada por Paulo, liberdade. Qual liberdade? Mas, afinal, como o Evangelho leva à liberdade? Primeiro, liberdade cultural. Nós não precisamos nos tornar judeus para nós sermos cristãos. Um brasileiro, um italiano, um africano não poderia se tornar cristão sem se tornar culturalmente um judeu, se os judaizantes estivessem certos. Mas será que tem perigo de algumas vezes a gente entender como santo uma questão meramente cultural? Santa, questão, né? Santa. Tem perigo? Pastor, vem pregar hoje à noite de camisa manga curta. Eu até vim hoje, né, para dar mais autoridade aqui, né? E pena que eu não coloquei o terno completo, porque aí eu teria mais autoridade ainda. Esse é o padrão o quê? Americano, dos missionários. E bom que de vez em quando vem um aqui que quebra tudo isso. Pastor Jeremias Pereira, como é que ele prega? E bem florida, camisa e manga curta, bem florida. E a mensagem dele? Quem já ouviu a mensagem do pastor Jeremias Pereira? É uma mensagem com menor autoridade. Quem não ouviu, pode assistir. E quando ele vier aqui de volta, não perca. Então, nós fomos libertos da questão da escravidão cultural. Segundo, isso é extremamente importante, nós somos libertos nós recebemos a liberdade emocional.
Quando nós entendemos que a salvação é por Jesus, que Ele fez tudo, nós somos libertos de uma escravidão emocional. Ali uma escravidão emocional. Quem não compreende a essência do Evangelho está vivendo uma escravidão emocional. Mas o resultado da essência do Evangelho, quando nós vivemos o Evangelho, é liberdade emocional. Quem se baseia na observação de um comportamento moral caminha sobre uma esteira móvel infinita de culpa e insegurança. Então, a liberdade é a carta da liberdade. O pastor Hernandes fala, Gálatas, liberdade que nós temos em Cristo. Mas não a liberdade para viver do jeito que a gente quiser. Nós temos o chamado para santidade. 2 marcas da verdadeira unidade. Nós conservamos a essência. Podemos adaptar o Evangelho a diferentes pessoas, ao mesmo tempo em que conservamos a essência. Mas nós temos um perigo. Por irônico que pareça, se você subadapta ou superadapta, você perde a essência do Evangelho. Se você superadapta ou se subadapta, você perde a essência do Evangelho. E quais os limites da unidade? O erro oposto é igualmente perigoso. Dá importância demais à unidade em detrimento de ela ser cristã. É a gente tentar fazer unidade com quem não tem a essência do Evangelho. Ecumenismo, do ponto de vista da gente começar a dar amparo à mensagem de ecumenismo. Não de convivência, de amor, mas de nós concordarmos. Todos os caminhos levam a Deus, cada um tem o seu caminho. Isto é, essa unidade não é bíblica. Então, Paulo e Barnabé e Tito receberam a mão direita da comunhão dos líderes de Jerusalém. Estender a mão direita era um sinal de amizade, cooperação e aprovação no mundo antigo. Foi mais do que um gesto de cortesia, quando os apóstolos de Jerusalém estenderam a mão para eles. Foi mais que um gesto de cortesia. E teve o efeito de isolar e desacreditar os falsos mestres judaizantes que alegavam ter a autoridade da igreja de Jerusalém. Então, a partir daquele momento, os judaizantes não podiam dizer mais que representavam Tiago, Pedro e João, como eles alegavam. Então, com a confirmação. Mas, para fechar esse capítulo 2, vivendo conforme o Evangelho. Aí entra aquela questão. Os judaizantes diziam, Paulo prega um Evangelho fácil. É o Evangelho que sou aceito e, portanto, sou aceito. A alegação deles. Paulo está pregando o Evangelho. Sou aceito pela graça, pela fé, e, portanto, não obedeço. Vivo como eu quiser, não tenho mudança de vida. Mas Paulo não está pregando esse Evangelho. O Evangelho é sou aceito. Você está livre. Você já recebeu a salvação. Mas você obedece, não porque você tem que fazer por merecer, mas como consequência. Eu gosto muito de um versículo, Romanos 2,4 ou 4,2. Ele diz algo fantástico, que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Muitas vezes, sabe o que a gente entende? A severidade de Deus exige que a gente se arrependa. Romanos 2,4, acho que é 2,4. Ele vai dizer, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Sou aceito. Logo eu obedeço. Primeiro que eu compreendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Seja ousado e obedeça. Garanto para você, você não vai se arrepender. Mesmo quando parece, nossa Deus, mas isso... Quando Deus fala, perdoe. Mas Deus, como é que eu vou perdoar? O Evangelho diz, perdoe. Aí você não quer perdoar. E de repente você obedece e perdoa. Aí o que acontece? Liberdade. Sai aquele peso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pode não parecer agradável no primeiro momento, mas obedeça.
ouse obedecer, porque Deus faz a parte dele. E Ele honra, Ele cumpre. Então, obedeço e logo sou aceito. Isso é religião, isso é falso evangelho. Mas eu sou aceito, logo obedeço. Vivendo conforme o evangelho. Vamos lá? O que é que acontece depois daquela reunião? Passado algum tempo, Pedro vai a Antioquia e se encontra com Paulo, Barnabé e outros. E lá em Antioquia, Pedro comia com os gentios. Para um judeu comer com os gentios, esse ato significa, de acordo com a lei mosaica, seria impuro. Mas Pedro comia com os gentios. Depois chegaram outros judeus. E o que Pedro passou a fazer? Deixou de comer com os gentios, se isolou. E aí o que Paulo fez? Inclusive, o que aconteceu com Barnabé? Depois que Pedro parou de comer com os gentios, o que aconteceu com Barnabé? Barnabé também foi na onda do Pedro. Mas até tu, Barnabé. Barnabé foi na onda. Então, o comportamento de Pedro começou a contagiar. E começou a, na prática, confrontar o verdadeiro evangelho. O que Paulo fez? Confrontou Pedro isoladamente? Normalmente a gente elogia em público e a gente corrige em particular. É isso que a gente deve fazer com os filhos. Mas particularmente, o que Paulo fez com Pedro? Confrontou Pedro publicamente. Por quê? Porque ele quis expor Pedro? Não, é porque o comportamento de Pedro estava contagiando. Era a essência do evangelho que estava em jogo. E aí Paulo, com sabedoria, ele mostrou para Pedro: Pedro, você sendo judeu, você não segue os preceitos todos da lei. Você entendeu o que é a liberdade em Cristo. E você agora quer exigir que os gentios se escravizem na lei? Então, o que o Paulo fez? Pedro, você está se escravizando, porque você está se preocupando com o que os outros vão pensar de você. Na essência, foi isso que Paulo fez com Pedro. Pedro, você já foi liberto. Você é livre, você não tem que dar satisfação para homens. Você está preocupado com a sua imagem perante homens. E por isso você está querendo viver conforme os judeus. Mas você já foi livre, Pedro. Você não está de acordo com o verdadeiro evangelho, você está se escravizando. Então isso foi fundamental, tanto para Pedro, quanto para reforçar a essência do verdadeiro evangelho. Então, isso também reforça a autoridade de Paulo. Paulo precisou confrontar um dos líderes da igreja de Jerusalém. E ele não deixou de fazer. Por quê? Porque lá era preciso. Então, o que foi a ação de Paulo? Corrigiu o comportamento. E o que o Timothy Keller disse? Nós precisamos viver conforme o evangelho. E aí, o que ele diz? E nós? Nós comemos com os gentios? Na verdade, nós somos gentios. Né? Mas nós comemos com os gentios? A questão é, será que nós não estamos segregando pessoas dentro da igreja? Nós até cumprimentamos. O irmão, a irmã. Mas será que nós convivemos ou temos barreiras contra pobres, contra pessoas, de repente, por questão intelectual, social? Será que nós não estamos fazendo igual Pedro? Dentro da igreja? E o Evangelho nos desafia a nós vivermos em conformidade com o Evangelho. É o Evangelho que torna possível, eu não sei qual igreja direito, se é Limeira, mas tem um grande empresário lá no interior de São Paulo. Esse empresário, muito rico, ele entendeu que o chamado dele é para ser diácono. E ele, durante os cultos, fica lá vigiando, por exemplo, os carros, e de repente chega um funcionário dele, lá da fábrica, e ele serve. É só o Evangelho que faz isso. Daquele que entendeu a essência do Evangelho. É só o Evangelho que faz isso. E nós? Será que nós não estamos deixando de comer, entre aspas, com muitos irmãos aqui dentro
Irmãos que foram lavados pelo sangue, pelo mesmo sangue de Jesus. Então, esse é o nosso desafio. Justificação pela fé. O tempo voa, né? Paulo estava dizendo que nós estávamos livres para não nos preocuparmos com a lei? Era isso que Paulo estava dizendo? Porque estava sendo acusado disso. Não, o que Paulo estava dizendo é a essência do Evangelho. Nós estamos libertos da lei como meio de salvação. A gente vê outras epístolas onde Paulo está divertindo contra a imoralidade sexual. Na própria Gálatas, vai falar dos frutos da carne. Então, a justificação é pela fé. Nós somos justificados. Significa que nós não somos justos. Nós somos justificados. Somos pecadores, mas a justiça de Jesus foi imputada a nós. E, portanto, nós somos justificados. E é tudo ou nada. Ou eu aceito a justiça de Jesus imputada a mim, e eu sei que agora eu estou salvo, em plena comunhão com Deus. Ou nada, eu não aceito. E aí, você que se vire. Então, salvação, não pela observância da lei, mas nós precisamos viver para Deus. Que aí entra o final de Gálatas, que vai reforçar a questão da santidade. O que Pedro estava fazendo? Deixando de viver o verdadeiro evangelho, quando ele começou a se comportar daquela forma, deixando de comer com os gentios, passando a se preocupar com a imagem dele perante outros. Então, o nosso chamado é viver o evangelho. O Timothy Keller, nesse livro aqui, ele fala o evangelho na vida. Essa parte de religião versus evangelho, tirei daqui. O evangelho na vida. Ele diz, o evangelho muda tudo. O evangelho tem que mudar tudo. O meu relacionamento com minha esposa, o meu relacionamento com meus filhos, relacionamento no trabalho, relacionamento na sociedade. O evangelho muda tudo, num processo de santificação. Então, é viver conforme o evangelho. Então, a mensagem de Paulo não era um evangelho fácil. Era libertadora, porque salvação pela fé. Jesus já pagou, fez tudo que era necessário para a minha salvação. E eu estou livre do peso da lei, da força da lei, e que ela não pode mais me condenar. E eu não sou mais escravo cultural, emocional. Eu estou liberto. Essa é a essência. Tudo ou nada. Cristo fará tudo ou nada por você. Não há como combinar mérito e graça. Então, o que nós vamos guardar hoje? Tudo ou nada. Não há como combinar mérito e graça. Mas sou aceito, logo obedeço. Isso é libertador. E quando eu tenho o Espírito Santo presidente, eu recebo o poder de Deus para eu viver uma vida que é sobrenatural. Com as minhas forças, eu vou me cansar. Os que esperam no Senhor são como águias. Correm, não se cansam. E subirão com asas como águias. Os que esperam no Senhor. Eu estou aprendendo isso. Esperar no Senhor o que é a parte dEle. Por isso eu sempre tenho pedido para Deus, Deus me mostra o que é a minha parte. Na salvação, qual que é a minha parte? Nada. Na santificação, Deus, eu quero conhecer a Tua palavra. Deus, na oração, eu quero ter intimidade contigo. Deus, me purifica, porque eu sou pecador. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Em termos de salvação, nada. Jesus fez tudo. Deus, qual que é a minha parte? Na parte do perdão, qual que é a minha parte? Perdoar. Aceitar perdão. Perdoar. Obedeça. Deus não fica devendo nada para ninguém.
Ouse obedecer, para você ver que Deus é fiel. Ok? Então vamos interromper agora a parte de transmissão e vamos dar liberdade, né, para os irmãos. Como eu disse, ainda bem que eu conto aqui com